A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, Senhor dos exércitos, que fez todas as coisas, o céu e a terra e tudo que há nela. E eu e você é parte da criação do Senhor. O Senhor estava lá quando tudo foi feito e a mão dele estava sobre a criação. Amém? Graças a Deus. Faz um coração para Jesus Cristo. Hoje se inicia, já deu iniciamento, para uns chama de campanha, para outros chama de uma saga, não, porque a saga representa lenda, uma história, mas é um propósito. E você coloca sobre sua vida. E tem um tema central que é Esther. Deus me direcionou para essa palavra de todo o livro de Esther. Você que vai ficar por aqui. Vai ser o livro de Esther inteiro, os 10 capítulos, como forma profética do número 10. Aleluias, porque o Senhor fez um milagre. Só tinha 5 pães, 2 peixinhos. Não pense que nada é coincidência, porque o mundo celestial tem a comunicação. Essa comunicação dos números, ela tem representatividade muito forte. E isso nos alcança, a gente pega a visão, onde tudo isso pode nos favorecermos como um grande momento de transformação, quando Deus pega a chave e entrega a nós para ser virada, para o propósito se cumprir. Assim foi a vida de Esther. Tinha um propósito para ser cumprido. E diante de um cenário que era improvável, ela está fazendo parte. Mas a parte mais importante é que o mundo espiritual ele é vivo e tudo coopera para o bem. Onde há uma guerra espiritual para que o contexto do natural possa se cumprir na vida de cada um. E não era assim diferente para Esther, a Radassa, que hoje nós não vamos falar exatamente da Radassa. Vamos estar dividido em 10 capítulos. E esses 10 capítulos hoje se inicia com, aleluias, a quebra, a soberba e a quebra dos tronos. Aleluias. Amém? Então faz um coração para Jesus. Começa a dizer, Senhor Jesus, fala em minha vida, porque é propósito sendo cumprido com as tuas promessas. E ali tinha um cenário muito favorável para o momento daquele que para os olhos dos outros são desfavoráveis. Aleluias, amém? Graças a Deus. Compartilha. É tremendo o que Deus vai realizar aqui. Vai ser assim como teve mudança para a vida de Esther e seu povo. Aleluias. Quantas vezes o povo judeu teve que se reconstruir? Deus está dizendo, quantas vezes você teve que se reconstruir? Aleluias. A vida não é fácil, não é assim? Deus disse que a gente seria suar lá adamicamente com sangue do seu suor. Você ia ter que buscar seu sustento. Aleluias. Vamos tomar posse dessa vitória e vamos agradecer ao Senhor. Poderoso Deus, eterno Pai. Vai ser fantástico, porque o Senhor está presente nessa jornada que tem o titulamento do livro Esther, aonde promessa se cumpre, por trás dela uma guerra espiritual para que isso venha a acontecer. Já te peço, Senhor, a tua presença, o Espírito Santo de Deus, a tua doce e santa presença para conduzir nessa jornada maravilhosa de desafios e de vitória. Aleluias. Opressões, cumprimento, perseguições, aleluias, honra, tudo vai estar aqui entregue, aleluias, para o teu povo que te busca a resposta e está apresentando hoje esse propósito. Amém? Graças a Deus. Aleluias. Vamos para a palavra da oportunidade. Se eu fosse você, começava a dar glória. Espalhava para muita gente que você conhece. Você pode fazer um desafio seu, não, uma palavra de propósito com Deus, né? Fazer uma prova com Ele e enviar aqui. Olha, o número ele se comunica aqui com o número 7 todo o tempo. Então, se você pegar a visão para tudo que está acontecendo em sua história. Amém? Graças a Deus. Tempo de resposta 7, tempo de resposta
de decisão em sete, ou não sei se você tem algo para que isso vai vender, que você vai trocar, e você esperar um momento celestial, ou é os valores que vão estar Deus te colocando no seu coração, de maneira que o Espírito Santo que vai entoar para você. Vamos até lá. Vai ter uma playlist de poder que Deus vai derramar aqui, e você não vai entender nada como é que tudo começou. Amém? Graças a Deus. Aleluias. Vamos para o capítulo 1, que começa a jornada com Deus, enviando os anjos dele para que possa nos auxiliar. Vai ser uma jornada grande, mas uma jornada de vitória. Em nome de Jesus. Este é no capítulo 1. Eita, que grande dia. Isso aqui foi direcionamento de Deus. Que começou depois, foi no dia, exatamente dia 27. Beirando ali após o Natal. Entre uma oração pessoal que Deus designou para realizar. Eita, Jesus maravilhoso. Que diz assim, ó. Começando. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre o que reinou por 127 províncias, e desde a Índia até a Etiópia. E naquela época o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no 3º ano do seu reinado deu um banquete. Todos os seus nobres e oficiais estavam presentes, e os líderes e militares da Pérsia e do Médon, que é a Média, e os príncipes e nobres destas províncias. Durante 180 dias, ele mostrou uma enorme riqueza do seu reino, e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidade de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações brancas e azul, presa com cordas de linhos, aleluia, branco, e tecidos roxos ligados aos anéis de ouro e de prata. Em um piso de mosaico de pórfiro, de mármores, de madropérolas e outras pedras preciosas. E pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Amém? Para todos os seus convidados. A gente para aqui, para a glória do nome de Jesus, que é no versículo 7 que paramos. Nada proposital, direção de Deus que está te dizendo, atenção aos meus sinais. É banquete, é festa, é presença de grande auspiciosidade, de riqueza, é presença de que Deus, mesmo não sendo Deus do Xerxes, Deus estava ali, porque tinha dia e hora marcada. Aqui Suzã era a cidade aqui de instalação da província dos territórios de Xerxes. E eu estou aqui porque Deus, eu amo olhar o mapa. E se diz que Xerxes era o homem que reinou sobre as províncias de Índia até, aleluia, a Etiópia, eu fui buscar o mapa. E aí eu fui entender que passeava de quilômetros e mais quilômetros. Só nessa região de Suzã tinha, ao seu redor, tinham grupos de montanhas, regiões montanhosas de mais de 1.600 quilômetros, irmãos. Eu quero trazer a suntuosidade daquele lugar, que ia de ponta a ponta. E aqui, quando fala de Suzã, aí eu fui olhando o mapa para ir até de Ankara, que é esse conjunto, esse grupo de área montanhosa, que fica na Ásia Menor, até Suzã. E aí eu fui entender a dimensão do Medos e o Persa, significa esse império, a Ásia Menor até a Persa. E nessa localidade, que se trata de, está envolvido os setapras, ou setepras, como quiser pronunciar, que são os governadores, vices, tipo vices-reinos, estava estabelecido
região geograficamente, onde o poder central de todas as coisas é esse rei. Imagine quanta riqueza. E aí fui especulando em pesquisas aleatórias que esse banquete foi gasto mais de 400 toneladas de talentos. E talentos, aqui tinha uma representação de 25 quilos de ouro ali estabelecido, multiplicado, meu irmão, que vai dar de milhões e milhões. É muito peso de ouro. Aleluias. E aqui diz que foi uma excelente festa, a capital ali da Pérsia. Suzã, representando uma capital do rei ali, rodeado de riquezas, poderes, aonde uma festa patrocinada por 180 dias pelo rei, diz que não teve economia de vinho e todos servidos em taças. E aqui eu vi algo sobrenatural acontecendo quando falou dessa festa. Algo sobrenatural que se trata de princípios estabelecidos espirituais que a gente tem que entender. Esses princípios pré-estabelecidos na vida natural, aonde 180 dias de pura festa, reunindo mais de 127 províncias, onde todos os representantes legais estavam presentes, mas tinha também a festa que fez para os súditos, os subalternos. Aqui diz que foi para os ricos e os pobres. Deus tem lugar para todo mundo. E tem situações que dá uma chave para virar. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Deus já está falando. E o Senhor aqui trazendo a palavra, aonde um lugar de um livro que a presença do Senhor aqui. Isso aqui é tremendo, irmãos. Se eu fosse você, prestava bem atenção. Aqui está dizendo de um Deus que entra na peleja em silêncio, um Deus que vence sem aparecer e sem nem sequer ser citado o seu nome. Eu nunca vi um livro que não tem a citação tão presente de Deus. É assim que é Deus na minha e na sua vida. Não está estabelecido com seus olhos para ver, mas está atuante na sua história, porque você já acorda e o laço partiu e você escapou. Eu acordei, o laço partiu e escapei. Eu já entendo que tem uma engrenagem respiratória que está em todo o contexto do aparelho respiratório com o aparelho coronário do coração, conjugado com o cérebro, que tem que levar oxigênio, tudo interligado. Isso aí é um Deus que não se vê, mas fez toda a estrutura acontecer. E quando essa engrenagem dá uma parada, ou ela dá uma parada para ser, eita Jesus, Deus, poderoso Deus, eterno Pai, o Senhor vem, Senhor, envia teus anjos de poder para dar livramento, porque o inferno está com raiva, e o inferno tem que continuar com raiva, que o inferno não é amigo de Deus, inferno, ele é inimigo, e venha com essa vida que está aqui hoje presente, que seja eliminado essa astúcia do inferno de parada, seja parada Senhor, ou uma parada cardíaca, seja aqui, agora, cancelado, anulado e bate retirada de onde veio, retorne por 7 caminhos, em nome de Jesus. Foi forte, irmãos. Recebe em nome de Jesus. Eu recebo esse livramento, eu recebo essa horrorosa ousadia que o inferno teve para querer dragar sua vida e bateu retirada, foi repreendido. Toda parada cardíaca sobre essas vidas e vidas em nome de Jesus. E aqui teve a festa dividida, onde o mundo espiritual estava bem ali presente. Havia uma divisão, mas quem Deus quer alcançar não ficou de fora. E aqui eu quero voltar para o cenário de Artaxerxes para dizer que esse tema, quando começa o primeiro capítulo, para dizer que os tronos, aleluias, da soberba é derrubado. Porque vai entrar a história de Vasti. Mas enquanto Vasti não entra, para dizer que a soberba, a autoempoderamento, faz uma grande negação do que tem que ter a obediência a uma divisão. E há uma linha tênue entre o mundo espiritual e o mundo natural. E que tem que estar interligado com as coisas do céu. Em 1
instância de obediência que prevalece o que Deus nos envia para realizar. E aí eu entendi que há um momento em nossas vidas que tem que ser obedecido essas primícias. E eu entendo que o mundo espiritual, ele vive, e a gente tem que ter entendimento que há sim uma compatibilidade entre o céu e o mundo físico, aonde Deus revela como ele desejar as características de cada um de sua promessa. E aí eu entendi que o mundo espiritual tem sim, aleluias, relevância em nossas vidas e acaba abatendo o que é soberbo e coloca o humilde em destaque. Mas hoje Deus fala de uma grande festa, de banquete, e esse banquete, ele tem, aleluias, hierarquias. E essas hierarquias têm uma razão para que eu e você obedeça o que está escrito no céu, que são os princípios da obediência, que está de nossos olhos não enxergando, mas já existe lá. Então, aquele homem cheio de poder, um rei cheio de poder, de governança sobre aquele território, onde ele podia gastar de milhões e milhões de uma festa em 6 meses de festa. Você para um reinado, 6 meses de festa, meu irmão. Ei, irmã, você pensou aí, você viu a descrição das cortinas, das madrepérolas e pedras preciosas, ali um mosaico, um piso cheio de mosaico de preciosidade. E o céu, como será? Eita, deve ser 100 vezes do que este cenário. E Artaxerxes fez a festa, e nessa festa foi que teve o encontro de que situações de não entender, que temos que ir de encontro com o sobrenatural e a obediência, Senhor Deus, para que nos traz o princípio da hierarquia, seja celeste e terrena. E aí ele ficou com 6 meses de muita festa e mandou chamar a rainha. E aí essa rainha a gente vai deixar para o próximo capítulo, porque o que Deus quis dizer hoje, que havia já uma ordem celestial e iria ser usado um rei que tinha o nome de rei persa, um Assuero, que significava olho poderoso, homem poderoso, que é citado de uma hierarquia do Dario, que é o seu pai, que está lá em Daniel 9 citado, onde todo esse contexto é 529 anos antes de Cristo. E aqui a gente não pode esquecer que está associado ali o processo da Babilônia, bem abaixo. Aleluias. E essa festa foi um divisor de águas para que as promessas que estavam estabelecidas para uma mulher chamada Esther, que tem origem, aleluias, origem sacerdotal, lá de Sara, aonde o seu tio pertence à tribo, aleluia, de Benjamim, aleluias, glória a Deus, tudo orquestrado para que se cumprisse a promessa de Deus na vida dela, porque tinha herança de todo o seu povo para ser salvo. Assim Deus hoje está fazendo comigo e com você. Tem sim premissas, tem sim estabelecimento, aleluia, de princípios para que isso possa ser cumprido na minha e na sua vida. E Deus faz de uma maneira como Ele quiser. Era uma festa suntuosa, aonde não tinha nenhum, estava estabelecido, ele tinha uma rainha. E essa rainha também estava com outra festa lá no lado do seu salão, de um outro pátio, na mesma proporção de riqueza. Mas ela perdeu a sua oportunidade, porque aí vem o título. Sua soberba derrubou o seu trono. Então não é hora de ter orgulho, não é hora de ter soberba, é hora de reconhecer que Deus te escolheu para colocar dentro desse princípio que está estabelecido no céu e que seja concluído, aleluias, na terra, na sua vida. Não é hora de orgulho, não é hora de soberba, é hora de entender que Deus lhe escolheu, é hora de entender que você tem que estar dentro do processo, é hora de entender que Deus está dizendo para mim e para você, olha, isso aqui está preparado para você. É hora de ouvir a voz de Deus, não é a voz dos seus planos. Porque você pode estar
barrando o que Deus está preparando para você. E Vasti perdeu. Perdeu, Gel. Aleluias. Então não vamos perder essa oportunidade que Deus está falando comigo e com você. Amém. Graças a Deus. E toma posse, que é vitória. E aqui teve 7 a 127. São 127 províncias. Aqui está dizendo que o tempo de Xerxes que reinou foi no período do 3º reinado dele, que estava para estabelecer essa promessa. E aí veio o orgulho, a soberba, porque estava tudo predestinado. Mas aquela que estava ali marcada para continuar, ela continuou no harém, mas perdeu seu posto de rainha. Eu não sei para onde ela foi, o texto não fala, mas quem foi no lugar rainha foi Esté. Deus está dizendo, estou colocando você na posição. Você homem, você mulher, não é hora de orgulho, é hora de realinhar o que Deus começou e fazer uma grande obra. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. E aí, neste momento, quando teve a soberba da sua empoderamento exacerbado, achando que poderia ser tudo, porque não obedeceu ali aquela situação de que ele estava ali cheio de bebida, né? Alegrão, todo alegrezão. Queria mostrar o reinado da mulher linda dele. Oi, Deus está dizendo, te coloquei uma mulher linda. Eita, Jesus, não sei para o que é. Aleluias. Ele procurou conselhos e recebeu bons conselhos. Cuidado com os maus conselhos. Ouça a voz que vem do céu. E aí a gente abaixa o nosso orgulho e vai para cima em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, até aqui o Senhor Jesus me ajudou. A paz do Senhor. Ô glória.